do seu lado, diga assim, ó, seja muito bem-vindo nessa manhã. Que Deus te abençoe. Amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a cada um aqui nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Às vezes um sorriso, um aperto de mão pode mudar a vida da pessoa que está do teu lado. Não é verdade? Jesus, ele nos constrange com o amor dele. E nós somos constrangidos a cada dia por causa desse infinito amor, como o qual ele nos amou e derramou sangue inocente na cruz do Calvário. E é por causa desse sangue que você está aqui nessa manhã e que você tem a oportunidade de um dia entrar nas bodas junto com o Cordeiro, não é verdade? Glória a Deus. Quem quer entrar nas bodas do Cordeiro? Amém, eu também. Essa manhã eu tenho uma mensagem que ela é especial porque certamente vem direto do trono de Deus para a tua vida nessa manhã. Eu tenho certeza absoluta. Eu tenho certeza que nessa manhã o Espírito Santo ele vai falar com muita gente aqui. E a Bíblia diz em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu tenho certeza que nessa manhã o Espírito Santo de Deus, ele vai falar contigo. Você vai ser constrangido pelo amor de Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória. Então vamos passar para a palavra, que o tempo correu um pouquinho, nós temos horário. Eu quero ler com você o texto que nós vamos estudar nessa manhã. Amém? Está lá em Lucas, no capítulo 13, versículos 6 ao versículo 9. É uma parábola. Jesus está dizendo o seguinte: então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao que cuidava da vinha: há 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano até que eu a escave e a adube. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, eu te louvo nessa manhã, Deus. Exalto o teu nome, porque o Senhor é bom, o Senhor é fiel em todo tempo, e em todo tempo o Senhor é bom. E nessa manhã, Pai, eu te peço que a tua glória, a tua unção seja derramada sobre este lugar, sobre o coração de cada um que está aqui, aqueles que vieram para receber da parte do Senhor, que eles não saiam de mãos vazias, mas que eles saiam com a bênção nas suas mãos, que seja entregue diretamente nos céus, e que tu possas, Deus, contemplar a tua imagem, a tua glória aqui neste lugar. Te assenta-te no trono de glória e poder, e toma, Deus, este ambiente para ti, onde nós estamos cultuando, que cada um, Senhor, possa ver os céus abertos e receber da parte que o Senhor tem prometido, tem guardado, em nome de Jesus. Que a semente que for lançada possa frutificar nos corações, gerar frutos a 30, 60, 100 por um, em nome de Jesus. Abre o céu sobre este lugar, sobre este ambiente. Desde já eu repreendo todo o poder do mal. Satanás, tu não vais roubar a semente que será lançada nessa manhã. Eu te declaro falido, frustrado, aniquilado, em nome de Jesus. Para a honra, glória e louvor do teu nome, Deus, nós oramos. Amém? 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 Amém. Glória a Deus. Então dê um glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Sabe, essa manhã que eu passei a semana, nós estamos numa campanha, como já foi explicado e falado durante os avisos, e o dia de hoje estava separado e está separado para... Qual é que era o dia da campanha hoje? Meus parentes para Jesus. Meus parentes para Jesus. Amém? Onde nós devemos buscar ganhar os nossos parentes. Você ama o teu parente, não ama? Você ama a tua mãe, teu pai, teu filho, primos, tios, avós, netos, não é verdade? Todos nós queremos um dia, quando entrarmos nas bodas do Cordeiro, ver os nossos parentes lá, não é verdade? Todos nós lutamos para ganhar os nossos parentes para Jesus. E nós devemos mesmo lutar. A Bíblia diz que é uma luta constante. Todos os dias militam carne e espírito. Ou seja, se já é difícil para nós
Imagina tentar buscar alguém de fora para trazer aqui para dentro. E eu estava meditando e muitas vezes eu pensava, puxa vida, eu vou pregar essa mensagem. A primeira mensagem que me veio foi de Atos, no capítulo 16, onde Paulo e Silas eles estavam numa prisão. E de repente, a Bíblia diz que as cadeias onde eles estavam, elas se arrebentaram, elas se romperam. E todos os presos eles foram soltos. E o carcereiro, vendo aquela situação, ele sabia a condenação. No Império Romano eles pegavam pesado, tanto com aqueles que eram negligentes ao fazer o trabalho de soldado romano, quanto com os familiares daquela pessoa. Então o carcereiro, quando ele avista todos os presos soltos das correntes, a Bíblia não relata o que ele ia fazer, mas algum mal ele ia fazer, porque Paulo olha para ele e diz assim, não te faças nenhum mal, estamos todos nós aqui, ninguém fugiu, não vai acontecer nada contigo. E aí vem a história, então, Paulo e Silas vão até a casa do carcereiro, pregam para ele e para a família, e todos se convertem. E até que em Atos 16:31, Paulo diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí Deus colocou aquilo no meu coração, eu pensei, amém, vamos lá. E quando eu comecei a meditar, Deus não confirmou. Deus não confirmou. E eu estava buscando, porque ali os parentes do carcereiro, o carcereiro primeiro se converteu e depois, através dele, a família dele se converteu. Ele pede para Paulo e Silas, por favor, venham até a minha casa. E aí, eu sei que os meus parentes, eles vão converter, e de fato, Paulo e Silas vão, e todos se convertem naquela casa. E eu pensei, bom, agora está aí, né, a mensagem para ganhar para os parentes, o que a gente vai fazer, eu vou pregar agora e os parentes vão ouvir, né? Quem trouxe parentes nessa manhã? Amém? Temos 5 pessoas. Uma já é da festa no céu, né? 5 das 5 festas, né? Não é verdade? E Deus não confirmou. Aí eu pensei, bom, então vou ver outra história. Aí eu fui lá para Josué. Fui em Josué. Josué é aquele que, você sabe, quando Moisés morre, ele assume o lugar de Moisés como servo de Deus. Aquele que leva o povo, ele é o responsável por adentrar com o povo de Israel na terra de Canaã, na terra que manava leite e mel. É ele quem rodeia as muralhas de Jericó, até que as muralhas rompem, se caem, e eles entram então na cidade que manava leite e mel, na terra prometida, através da cidade de Jericó. E Josué, lá no final da vida dele, após passar por tudo que ele passou, ele começa a falar, as pessoas se esquecem do Deus que havia levado eles para aquela terra boa, para a terra que manava leite e mel, para uma terra onde eles iam ter por herança, onde eles iam poder habitar com suas famílias, enfim, com seu povoado. E no final as pessoas começam a se esquecer, porque é assim, né? A gente recebe uma bênção, na primeira dificuldade que vem a gente murmura, né? Lembra do povo de Israel? Recém haviam atravessado o Mar Vermelho, 3 dias depois, sem água, começaram a murmurar. Eles esqueceram do que eles passavam lá no Egito, né? Mas enfim, eu não vou entrar nesse detalhe porque o tempo corre. Mas lá no final, Josué então começa a pregar para o povo e a dizer, olha, os pais de vocês passaram por isso, os nossos pais passaram por isso, vocês lembram daquilo, do que eles passaram lá no Egito, de todo o sofrimento, dos anos de escravidão, até que Moisés, depois de 430 anos do povo escravo, aí ele foi, libertou o povo, e agora nós estamos aqui numa terra boa, numa terra frutífera. E lá no final ele diz assim, agora depois de tudo isso, vocês escolham, decidam, a que Deus vocês vão servir.
eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí eu pensei, bom, tá aí, vou ministrar. E também não era. E aí chegou uma palavra que já foi ministrada aqui pelo apóstolo 2 vezes, sobre quando Davi e os seus valentes, eles vão à batalha, à guerra. E o local onde eles moravam, a cidade onde eles moravam, foi sitiada, foi saqueada. Outros inimigos vieram, tocaram fogo, atearam fogo, queimaram tudo. E as mulheres e as crianças foram levadas cativas, as mulheres como escravas sexuais e as crianças também como escravos para mão de obra, para trabalho, que era esse a serventia das crianças naquela época. E Davi então, ele se vê diante daquela situação e ele pensa, puxa vida, agora o que é que eu faço? Mas ele não desiste dos parentes, ele vai atrás dos parentes dele, vai atrás das famílias, ele consulta o Senhor, e Deus diz para ele, vai porque eu vou te dar vitória. Então Davi vai com os seus valentes, alcança o exército inimigo, vê onde estão a família deles, daqueles homens, retornam então com os despojos, com a família, com as mulheres, com os filhos, com todos eles, e Deus deu vitória, porque Deus ele dá a vitória, amém? Quando a gente luta pelos nossos parentes, Deus ele dá a vitória. Talvez demore um pouquinho, mas a vitória ela vem. Às vezes o fruto demora um pouco mais para maturar, não é verdade? Para amadurecer. Tem plantas que em 2, 3 semanas você já vê a folha. Tem outras que levam anos para você ver o fruto, não é verdade? O importante é você não desistir. Porque se você desistir no meio do caminho, você não ganha. Então, nessa manhã, eu quero falar sobre como ganhar os parentes para Jesus. Eu achei que eu pregaria para os parentes, mas não, eu vou pregar para a igreja. Eu vou pregar para aqueles que já estão aqui. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Deus me levou ao texto de Lucas. Aqui no texto de Lucas, se você olhar depois na tua casa, o capítulo de número 13, Lucas, ele era um historiador. E ele não era um seguidor de Jesus. Ao contrário dos outros que viveram na época de Jesus, Lucas ele era um discípulo do apóstolo Paulo. Ele viveu cerca de 70 anos após, é quando ele escreve o evangelho dele. 70 anos após Jesus já ter sido elevado aos céus. Jesus não estava na terra. E Lucas ele era diferente dos judeus, como ele era grego, ele tinha uma formação, ele era médico e ele era historiador. E ele fez questão de colocar em ordem cronológica tudo aquilo que ele havia ouvido falar e da passagem do ministério de Jesus aqui na terra. E quando Lucas começa falando no capítulo 13, você vai ver lá que ele está falando sobre a necessidade de arrependimento. Diga comigo, arrependimento. Arrependimento. E Lucas então ele escreve uma passagem onde Jesus está falando sobre a necessidade de haver arrependimento para que você seja salvo. Então ele está dizendo lá, vocês acham que por causa daqueles 18 homens lá, onde a torre caiu de Siloé em cima deles, vocês acham que eles foram mais pecadores do que estes homens? Não vos digo, se não houver arrependimento, se não vos arrependerdes, perecereis de igual modo. E aí ele vem falando, ele diz, vocês acham que lá porque Pilatos ele misturou sangue desses galileus, que esses galileus eles são mais pecadores do que os outros homens? Não, em verdade vos digo, de igual modo perecereis se não vos arrependerdes. E o primeiro passo que eu quero falar aqui nessa manhã é sobre arrependimento. Porque o arrependimento ele é carregado em 2 etapas. Quantas etapas, igreja? 2 etapas. Então existem 2 tipos de arrependimento. O primeiro arrependimento é aquele onde você abandona o pecado. De novo falando sobre justiça. Eu queria estar aqui de verdade. Agora eu vou confessar algo para a igreja.
Eu queria estar aqui agora falando sobre o casamento do noivo com a noiva. Eu queria estar aqui falando sobre as ruas de ouro, sobre as calçadas cravejadas de diamante, safira e rubi. Eu queria estar aqui falando do casamento meu com Cristo, nosso com Cristo. Falando sobre as bodas, as festas, o palácio, os banquetes, a mesa. Mas eu não posso. Eu não posso falar disso. Porque há tantos e tantos anos aqui nós pregando sobre abandonar o pecado. E muitas pessoas ainda não entenderam. Muitas pessoas ainda não entenderam. Continuam na prática do pecado. Quer saber como é que você ganha o teu parente para Jesus? Através de um testemunho de vida. A pessoa chega na igreja do mundo e o primeiro passo do arrependimento é o abandono do pecado. A pessoa chega na igreja com a vida amarrada até os dentes. Bebida, cigarro, drogas, traição. E os parentes de vocês, a gente não conhece. Tem muitos que a gente conhece só aos domingos, das 10 da manhã às 11h30. Mas os parentes de vocês conhecem vocês. Os parentes de vocês sabem quem vocês são antes de vir para a igreja. E aí a pessoa vem para a igreja agora, onde ela tem que passar por uma mudança, porque o Evangelho é mudança de vida, amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ó, o Evangelho é mudança de vida. O Evangelho é mudança. Agora a pessoa chega na igreja e ela começa a ouvir a palavra. E a palavra vai entrando no coração. E a palavra, quando entra no coração, ela gera fé. E a fé genuína é aquela que vai nos levar a um arrependimento verdadeiro. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E se a fé genuína ela não levar a um arrependimento verdadeiro, ela não produz arrependimento. Entenda uma coisa. Aqui, quando Jesus está falando da parábola, ele está dizendo que tinha uma figueira plantada na vinha. E indo procurar nela fruto, o homem não encontrou. E aí eu fico imaginando e pensando, muitas pessoas estão aqui há tanto tempo. Tem pessoas que você olha para ela e agora prepara um pouquinho o lombo, porque vai doer. Mas é para doer mesmo, porque se não doer é porque não tem correção. Sabia que quando você é corrigido dói, não é verdade? Quando você lembra de quando era criança, era corrigido pelo pai ou pela mãe, doía, não doía? Mas é para o teu bem, não é verdade? Eu prefiro que você entre no céu com o ouvido tapado de um cascudo, do que você ir para o inferno com a tua pele maciazinha. Então prepare aí agora o lombo, porque vai doer um pouquinho, mas só um pouquinho. Você que frequenta aqui o ministério, ou é de outra igreja, enfim, você que já ouve a palavra há mais, aqui ele cita 3 anos. A árvore estava plantada e não produzia frutos há 3 anos. Tem pessoas que estão aqui
há mais do que isso, há mais do que 3 anos, e elas não produzem fruto nenhum. Sabe para quê que você serve? Para nada. Você está só ocupando uma cadeira que podia estar sendo preenchida por outra pessoa. Você está ocupando a terra inutilmente. Você não produz fruto nenhum. Se você não produz fruto, você não dá testemunho. Se você não dá testemunho, tu acha que os teus parentes vão vir para Jesus? As pessoas olham para a vida e dizem: está indo na igreja, o que adianta? Não largou o Roberto Carlos, continua ouvindo o disco do Roberto Carlos. E vem para a igreja e daí? Continua lá ouvindo Turma do Pagode, Exalta Samba, né? Gustavo Lima, Ivete Sangalo. Continua a mesma coisa. E você quer ganhar os teus parentes para Jesus como? Se você não der testemunho da palavra. Você recebeu o Espírito Santo de Deus para dar testemunho. Testemunho de vida. Se nós, enquanto cristãos, não dermos testemunho da nossa vida, não formos diferentes, não formos sal e luz dessa terra, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: vai na igreja, tá bom, depois tu volta e a gente vai para a roda de samba. Vamos lá jogar a nossa bola, fazer o nosso pagode e tá tudo certo. Você vira um religioso, onde você tem um horário marcado e você é crente domingo das 10 às 11h30 da manhã. E o resto, você vive a vida do teu jeito. E enquanto você viver a vida do teu jeito, você vai receber apenas aquilo que é vontade da tua carne para a tua vida. Agora, quando você vive o projeto de Deus na tua vida, quando você vive a vida da doutrina do Espírito Santo na tua vida, Ele muda a tua situação, Ele te abençoa e te faz mais do que vencedor, te faz feliz, bem-aventurado, como foi falado aqui. Aleluia. Você se torna bem-aventurado em Cristo Jesus. Por quê? Porque agora, com a mente de Cristo, Ele vai forjar o caráter dele em você. Só que esse é só o primeiro passo do arrependimento. É o abandono do pecado. E eu sei que tem pessoas aqui fiéis, tem pessoas fiéis e pessoas infiéis. Tem pessoas que abandonaram o pecado e tem pessoas que não abandonaram. Os que não abandonaram, eu digo agora para você, se você não abandonar, você não vai entrar no céu. Tem uma lista lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículos 9 e 10. Uma lista do que as pessoas fazem e são, que elas não vão herdar o reino de Deus. Não adianta, lá não tem como dar o famoso jeitinho brasileiro, né? Tem gente que dá um jeitinho. Ah, não, mas quem sabe? Não, mas aquilo lá foi por causa dessa situação. Não tem jeitinho. Lá Deus, Ele abre, Ele vê a tua vida. Ele é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele conhece até os teus pensamentos. Davi no Salmo 139, ele diz assim: para onde eu fugirei da tua presença? Se eu ir no mais profundo dos abismos, lá tu estás. Se eu subir aos céus, aí tu também estás. Sonda-me, Senhor, e conhece, vê se há em mim algum caminho mau, e me guia pelos caminhos da justiça. Então Deus conhece a tua natureza. Aqui você pode entrar e botar uma máscara. Aqui você pode levantar as tuas mãos, louvar, adorar. Aqui você pode ser crente. Mas se você não for crente lá fora, não vai entrar. Se não houver arrependimento genuíno, não vai entrar. Você é como a árvore que não produz fruto. Você ocupa a terra inutilmente. Você é inútil. Mas calma. Calma, porque vai doer mais.
Se não doer, irmãos, entenda uma coisa: sem santificação, ninguém verá o Senhor. A gente trata, a gente trabalha para que vidas sejam transformadas, para que haja realmente uma transformação de vida. Porque se o Evangelho ele não te constranger, se você não fica constrangido com o pecado, se o Evangelho ele não te mudar, ele não te modificar, se você não tiver uma transformação de vida, tenha certeza absoluta, os teus parentes não vão converter. Agora, quando há o arrependimento genuíno e a pessoa passa pela primeira etapa, vem a segunda etapa do arrependimento. E a segunda etapa é onde então você começa o processo na caminhada rumo à santidade, à santificação. Agora você já abandonou o pecado. Você já não pratica mais tais coisas. Peca, claro, todos pecam. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está lá em Romanos 3:23. Mas entenda uma coisa agora: quando você peca, você é constrangido pelo Espírito Santo. E esse constrangimento vem sobre a tua vida, e agora você vai começar o processo de santificação. Agora você vai começar o processo onde você vai ser transformado de glória em glória. Agora você vai começar um processo onde o Espírito Santo vai trabalhar na tua vida. E nessa manhã saiba de uma coisa: há promessas de Deus esperando por você. Basta você crer, creia, porque você verá a glória de Deus. Amém? Se você crer, você verá a glória de Deus. E agora então, o cristão, ele abandonou o pecado. Ele já não vive mais na prática do pecado. Agora ele vai começar um processo de santidade ao Senhor. Uma busca incessante. Por que, pastor? Você me pergunta, porque é uma luta todos os dias. Paulo, quando ele terminou, quando estava terminando o ministério dele, ele disse o seguinte: eu combati o bom combate, eu guardei a fé, eu completei a carreira. Quantos querem completar a carreira? Amém. O mais importante é a gente chegar lá no final e dizer: está aqui a coroa, obrigado, Senhor. E Jesus vem e coloca uma coroa em você, porque você é sacerdócio real, você é sacerdote e rei. E vai chegar um dia onde o próprio Cristo vai dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai, vinde a mim, vem filho, vem. E nós, oh aleluia, nós vamos casar com o Cordeiro e vamos adentrar nos céus. Novos céus e nova terra nos aguardam. Amém? Amém. Cristo é a esperança da glória eterna. É nele que nós devemos depositar a nossa esperança, a nossa confiança. E quando você começa então esse processo, agora ele é diário. E quando nós falamos em diário, o processo de santidade, nós estamos falando todos os dias de uma luta. O que requer a um cristão fazer? Por quê? Porque tem a nossa parte. Jesus lá em João capítulo 17, está em João, está na Bíblia. Ele disse assim, Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas guarde-os do mal. Então a luta, ela é constante, ela é diária. Todos os dias nós temos lutas. Algumas naturais, outras espirituais. O problema é quando muitas vezes a gente demoniza tudo, né? É o diabo. Isso é o demônio. Não deixa eu ter a minha vida aqui em paz. Olha aí, eu orando, lendo a Bíblia, vou lá nos cultos que o pastor pede. E agora me vem isso aí, fura o pneu do carro. Olha essa praga, essa peste que essa criança tirou a pedra e quebrou o telhado. Olha aí, enfermidade, meu pé está inchado, está doendo. Aí a gente põe a culpa do diabo. Tudo é o diabo. E tem outras pessoas que, enfim, não conhecem nada de batalha, né? Não conhecem nada das batalhas espirituais. E aí, para elas tudo é natural, nada é espiritual. A pessoa não abandona a prática do pecado
e acha que Deus vai vir e remover o pecado da vida dela. Não. Tem que partir da própria pessoa. O quê? Uma renúncia. E esse é o segundo passo do arrependimento, genuíno e verdadeiro. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O que é negar-se a si mesmo? É renunciar à sua própria vontade. Porque se fosse para você viver a tua vontade, me diz uma coisa, responde para você mesmo: por que tu entregou tua vida para Jesus? Se era para viver a tua própria vontade, você não precisa nem vir. Se é para viver a tua própria vontade, você vai ser uma árvore que não produz fruto nenhum. Se é para viver do teu jeito, vai chegar o dia que ele vai chegar e vai dizer: corta. Corta e joga fora. Como lixo. Não serve para nada. É inútil, serve inútil. E entenda uma coisa, quando eu falo de servo, não é, então eu tenho que pregar, então eu tenho que ministrar o louvor, então eu tenho que ser obreiro, eu tenho que servir na portaria, eu tenho que cuidar das crianças, eu tenho que fazer alguma coisa. Não, é você ser fiel. Deus, ele é fiel. Mesmo que o homem seja infiel, ele permanece fiel. Em todo o tempo ele é fiel. Então quando você é fiel a Deus, quando você é fiel a Ele, você é um servo que produz fruto. Pastor, mas eu não tenho condições de essa eloquência de vir nos cultos de quinta para orar. Eu não tenho essa eloquência. Mas por que não vai no grupo caseiro sábado de tarde? Tem culto todo sábado. Tem culto todo domingo aqui. Por que na tua vida tu continua assistindo pornografia? Por que na tua vida tu continua batendo na tua mulher? Por que na tua vida tu continua bebendo, fumando? Por que na tua vida tu continua adulterando? Por que na tua vida tu continua traindo? Por que na tua vida ainda não houve uma mudança, uma transformação? Por que você continua roubando? Por que você continua fazendo as mesmas práticas de quando você não conhecia? Porque agora você conhece. Quando você não conhecia e era ignorante, leigo espiritualmente, você era frio. O frio, ele vai ser direto, vai direto, ele não vai experimentar. Agora o morno ele vai ser vomitado. Sabe o que é ser vomitado? Você entra e depois você é expulso. Eu fico pensando no morno, quando Jesus falou sobre vomitar. São as pessoas, eu acho que Jesus vai deixar ver tudo, todo o céu, tudo o paraíso. A pessoa vai ver, agora me dei bem. E viu, não dava nada pecar. Não dava nada eu continuar no meu pecado, traindo a minha esposa, o meu esposo. Não dava nada. Olha aqui, Jesus me trouxe para o céu, viu? E aí quando você vê tudo, você vai ser vomitado. De lá, você vai ser lançado ao inferno. Por quê? Porque você ocupava a terra inutilmente. Você não dava fruto nenhum. Mas agora, eu quero que você entenda uma coisa. Deus, ele é um Deus misericordioso. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Aleluia. E todos os dias, se você está aqui hoje, nessa manhã, todos os dias você vai ter a oportunidade de ser transformado em glória em glória. Todos os dias, Deus, ele te dá uma nova oportunidade de dizer: eu quero Jesus, eu não quero mais pecar,
Eu quero a minha vida reta diante do Senhor. Eu quero prosseguir em direção ao alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus que há em Cristo Jesus. Eu não quero mais o pecado. Até que o homem vem e diz para ele: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a adube. O que é o escavar e o adubar? Quando você escava, quando você aduba, você trabalha na árvore, na planta, na raiz. Quando você trabalha, há uma esperança de que esta árvore venha a dar frutos. E nessa manhã, talvez você esteja como essa árvore, sem dar fruto algum. Nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, Ele vai escavar, Ele vai cavar, e Ele vai adubar, Ele vai trabalhar no teu coração. Nessa manhã o Espírito Santo de Deus, Ele vai trabalhar no teu coração, porque é para isso você, cristão, que recebeu Cristo Jesus, é para isso que você foi chamado, é para ser testemunha dEle. Você não recebeu o Espírito Santo de Deus para uso e benefício próprio. Você recebeu o Espírito Santo de Deus para servir aos outros. O poder de Deus é o Espírito dEle. Põe o livro Atos, uma passagem conhecida da igreja. Eu tinha mais para falar, não deu tempo. Mas entenda uma coisa: o Espírito de Deus que você recebeu, Ele está aqui nessa manhã. E aonde está o Espírito do Senhor, ali é a liberdade. Se você der essa liberdade, Ele vai entrar na tua vida e Ele vai bagunçar com ela e fazer com que você seja um canhão nas mãos de Deus. Porque foi para isso que você recebeu o dom dEle, o dom do Espírito. Olha o que diz lá em Atos, Jesus falando: no entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê? Para serdes minhas testemunhas. Você recebeu o Espírito Santo de Deus. Não é para você pregar melhor, não é para você expulsar demônios tão somente. É também, mas não só isso. Não é para você, agora eu vou curar enfermos, agora eu vou fazer a obra, eu vou fazer isso. Não é na empolgação. Você recebeu o Espírito de Deus para ser testemunha. Porque nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, o fato de você expulsar demônios, curar enfermos, isso aí não quer dizer nada. O fato de você ser pastor, missionário, evangelista, diácono, seja o que for, os títulos não vão colocar você lá dentro. O que vai colocar você dentro dos céus é uma vida em santidade e retidão diante dele. É para isso que você recebeu o Espírito Santo de Deus. É para fazer a diferença. É para quando as pessoas olharem você lá fora e dizerem: olha, não bebe mais, só ouve as músicas da igreja, não fuma, não sai mais às noites, agora vai dormir cedo, está lendo a Bíblia, olha. E aí os teus parentes vão olhar e vão dizer: uau, Jesus realmente transforma. Saiu recentemente um dado fornecido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E diz um dado lá sobre o número de cristãos e evangélicos no Brasil. O Brasil já se tornou no mundo, em número, o país mais evangélico. Tem lá, se você buscar ali no YouTube, saiu no Domingo Espetacular, eu acho, da Record, umas 2-3 semanas atrás. E sabe o que esse dado apontava? Sabe o que o presidente da Uni Igrejas disse? Ele disse o seguinte, presta atenção no que ele disse. Ele disse assim: olha, verdadeiramente é comprovado através dos dados do IBGE, ou seja, a ciência agora está testificando.
as pessoas que se convertem para o Evangelho, elas têm muita mais transformação de vida do que aqueles que estão no mundo. Por quê? Porque agora a gente entende o porquê. Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então agora é científico. Agora a ciência está dizendo. O Evangelho, ele transforma vidas. A ciência está testificando. Agora não é o pastor que está dizendo. Não é o apóstolo, não é o missionário. Não, a ciência agora reconhecidamente disse: o Evangelho transforma vidas. E o testemunho que você dá na tua casa, não aqui. Aqui todo mundo é crente. Aqui todo mundo levanta a mão, ora, louva, diz Jesus te abençoe, paz do Senhor, glória a Deus, irmãos. Aqui é fácil ser crente. Jesus quer que você seja crente lá fora. Dar testemunho dele. Ser testemunho aonde? Em todos os lugares. Quando ele fala assim, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, é ser testemunha, tanto na igreja, quanto na tua casa, quanto no teu trabalho, quanto na tua escola, e por onde tu for. Na fila de um banco, de um supermercado, é lá que você vai ser testemunha. Quem está entendendo? Quem entendeu? Quem quer ser testemunha de Jesus? Glória a Deus, fique em pé então. Amém? Nós vamos orar por você, para que Deus abençoe a tua vida. E eu tenho certeza que nessa manhã, se você colocar o teu coração diante do Senhor e disser: Jesus me ensina. Ah, pastor, eu não sei como fazer. Ninguém sabe. Jesus disse lá em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Nessa manhã Ele vai adubar a tua terra. Ele vai adubar o teu coração. Ele vai limpar a tua casa. Ele vai limpar o teu coração, para que você seja testemunha fiel e verdadeira dele, e que gere arrependimento genuíno na tua vida nessa manhã. Amém?